demais estar aqui hoje, estreando o meu programa Entre Livros e Conexões. Eu sou Adriana Albuquerque, sou psicóloga, sou coach, sou palestrante e vou trazer para você, sempre, quinzenalmente, best-sellers para que você possa degustar o sabor do conhecimento. Entre Livros e Conexões vai ser um programa extremamente interativo, de reflexão, de conhecimento e também de muito aprofundamento na tua missão de vida, no teu propósito de vida, no que você quer para você. E a escolha de hoje foi o livro A Lei do Triunfo. Imagina, você já ouviu falar desse livro? Esse livro, para você ter uma ideia, é best-seller no mundo. Esse livro é o segundo livro mais lido do planeta, só perde para a Bíblia. Por que esse livro é tão lido? Por que ele é buscado? E qual é o autor? Qual a história do autor desse livro? O autor do livro A Lei do Triunfo é Napoleon Hill. E Napoleon Hill foi um jovem de 19 anos, com uma origem pobre, que ficou órfão aos 10 anos de idade. E o pai o presenteou com uma máquina de escrever. E aí ele se empolgou e quis ser jornalista. Claro, de um jornal pequeno, mas ele recebeu uma missão, ainda muito jovem, entrevistar, na época, o homem mais rico do mundo, um grande milionário do aço chamado Andrew Carnegie. E depois desse encontro, a vida desse brilhante jovem deu uma reviravolta sensacional. Eu quero te contar sobre isso para você entender a importância deste best-seller hoje para as corporações, para as empresas, para os negócios, para todos os executivos que realmente querem fazer a diferença. Napoleon Hill foi incumbido dessa missão, entrevistar o homem mais rico do planeta, Andrew Carnegie. E nessa entrevista, que ele pensava que ia durar apenas alguns minutos, se transformou num grande final de semana, onde os dois discutiram sobre as leis do sucesso. E Andrew Carnegie, com a sua cabeça brilhante, pensou o seguinte: esse garoto é um jovem que tem muito entusiasmo, que tem muita energia, e eu quero passar para ele uma missão. E ele mesmo raciocinou: se ele não responder em menos de um minuto, ele não vai ser o meu escolhido. Imagina você ter menos de um minuto para decidir algo que vai revolucionar a sua vida. E aí o que aconteceu? Andrew Carnegie lançou o desafio e Napoleon Hill disse sim. Ele falou: eu quero que você ensine as pessoas sobre as leis do sucesso, da prosperidade e da riqueza. E para isso, você vai precisar fazer uma extensa pesquisa. Na mesma hora, Napoleon não titubeou, falou: eu topo. Ele falou: mas tem um detalhe. Essa pesquisa vai durar no mínimo 2 décadas. E ele falou: uau, tudo bem, só tem mais um detalhe. Você vai ter somente ajuda de custo? Ele: uau, tudo bem. Mas tem um detalhe ainda melhor. Eu vou te apresentar simplesmente aos homens mais poderosos, as 500 maiores fortunas do planeta. E Andrew Carnegie, colocando toda a curiosidade, colocando todo o despertar de um desejo maior no jovem, falou: você vai estar com Henry Ford, Thomas Edison, Rockefeller. Nossa, a cabeça do garoto realmente deu uma reviravolta e ele aceitou a missão. Dessa missão, que durou 2 décadas, surgiu então uma ciência, a ciência do sucesso, traduzida em 17 leis, as leis do triunfo. E esse livro virou best-seller e já tocou o coração de inúmeras pessoas ao redor do planeta. As pessoas que têm contato com esse livro fazem a diferença na sua vida. Por quê? Porque ele tem um método a seguir para que você possa chegar aonde você almeja, para que você chegue no pódio. Lá é o local dos campeões, é o seu local. E a partir de hoje nós vamos degustar esse conhecimento, esse poder maravilhoso. Eu, quando me deparei com a Lei do Triunfo, que eu tive o privilégio de cair nas minhas mãos aos 17 anos de idade, fez toda a diferença na minha vida, na minha carreira, como palestrante, como escritora, como coach, enfim, como profissional. E nós vamos estar passando para você em alguns blocos sobre isso, a Lei do Triunfo. E mais, temos um entrevistado que é o representante do Mastermind, exatamente o método que revolucionou a mente de inúmeros empresários, pessoas de negócio, artistas, empreendedores. Ele vai estar aqui conosco daqui a pouco e você vai poder aprender ainda mais sobre o que é o Instituto Mastermind, o que é a Lei do Triunfo, o que é tudo isso, o que eles ensinam, o que eles vão passar, para que de fato a gente possa fazer a diferença na nossa vida. Espera um pouquinho, tá chegando a hora da entrevista. Espero você daqui a pouquinho, hein? Uhul!
agora vamos para o nosso entrevistado, Júlio de Oliveira, representante do Mastermind no Brasil Central. O Júlio, ele é administrador de empresas com especialização em recursos humanos e também é instrutor da metodologia Mastermind. O Júlio ainda é escritor e coautor do livro Líder com Mente de Mestre. Então, Júlio, tudo bem com você? Olá, Adriana, tudo bem? Melhor agora, né? Que podemos falar sobre um assunto tão apaixonante como a Lei do Triunfo, sobre Napoleão Hill. Que maravilha! Eu, como já disse no início, eu sou apaixonada por esse livro, por esse autor, pela história e estou, assim, muito honrada de tê-lo hoje conosco, Júlio, para você falar com propriedade, né, da Fundação Napoleão Hill, que você conhece tão bem, você representa e também é instrutor desse método sensacional que mudou milhares de vidas. Então, eu gostaria de te perguntar, assim, fica bem à vontade de falar de coração, que eu sei que você é apaixonado. Me fala sobre isso, sobre a Fundação Napoleão Hill, aqui no Brasil Central. Me fala sobre isso. O que você gosta, por que você escolheu, por que você está nesse projeto? Soube também que você leu esse livro já não faz pouco tempo e se apaixonou por ele, comigo não foi diferente. Depois, quando eu percebi que essa metodologia chegou no Brasil, não tive dúvidas. Eu que já era instrutor de treinamento, pensei comigo, com meus botões e falei, é desse treinamento que eu quero defender. E olha, foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Napoleão Hill, como você contou com toda a propriedade, ele passou a vida dele voltada para esses assuntos, para a Lei do Triunfo. Ele morreu quando tinha 87 anos, isso foi em 1970. A esposa dele, ainda viva, pensou bem. Não podemos deixar esse assunto morrer, muito pelo contrário. Vamos transformar tudo aquele assunto, todo aquele processo que ele desenvolveu em uma fundação. E foi o que ela fez. A Fundação Napoleão Hill está no estado da Indiana, nos Estados Unidos, dentro da Universidade de Lafayette. A cidade é Ramon. Ali, eles não têm vínculo nenhum com a instituição, apenas a instituição acolheu a fundação. E de lá, todos os assuntos relacionados a Napoleão Hill e a metodologia Mastermind passa para o mundo inteiro. E não por acaso chegou aqui no Brasil. Tudo que acontece em Napoleão Hill, tudo acontece em Mastermind, passa pela fundação. Essa fundação, portanto, tem os direitos da metodologia Mastermind, metodologia Napoleão Hill, metodologia a Lei do Triunfo. Que olha, o mundo inteiro foi impactado por essa metodologia. Qual foi o impacto, como você está falando, o mundo inteiro foi impactado. Qual foi o impacto, na tua opinião, profundo conhecedor de tudo isso, da Lei do Triunfo no mundo, na mente das pessoas? Pois é, né? Quando a gente começa a observar a origem, o Napoleão Hill entrevistou simplesmente as maiores fortunas, os maiores empresários da época. E dali ele foi tirando as competências essenciais dessas pessoas. O que levava aquelas pessoas a fazer tão bem aquilo que parecia que era impossível diante dos outros. Ele transformou isso aí em competências, em leis, que ele chamou da Lei do Triunfo. E é claro que aquelas grandes empresas, além de já praticar daquela forma, entenderam que aquilo era uma metodologia. E não por acaso, as 500 empresas, maiores empresas dos Estados Unidos, a revista Fortune indica muito bem isso, usam a metodologia. E é claro que eles não divulgaram, até porque usaram isso como uma forma estratégica de... Diferencial competitivo. Né? E aí fala assim, bom, por que eu tenho que divulgar para o mundo alguma coisa que não serviu? Mas é claro que também o concorrente não está morto. Não está dormindo. Não está dormindo morto, e né? foi lá descobrir o que acontece com aquela empresa. E perceberam que ali tinha algo diferenciado. Sim. Que era a metodologia do Napoleão Hill. E o que essa metodologia faz que as pessoas ficam diferentes, que as empresas crescem, que elas prosperam? A gente está curioso. Pois é. Ela simplesmente é a primeira e a maior pesquisa comportamental empresarial que se tem notícia. Não existe nada anterior a ela. Até porque, se você pensar na psicologia, que é a única matéria do mundo, a única matéria existente acadêmica, que não é conclusiva. E não tinha uma pesquisa anterior exatamente por isso, porque ela lida com o comportamento, com a mente humana. Sim. E aí, o Napoleão Hill já tinha feito durante 20 anos essa pesquisa. E as próprias universidades começaram a buscar como fonte de referência. Quando você ouve falar sobre PNL, programação ou reprogramação neurolinguística, onde está a fonte? No comportamento. E o comportamento vai dizer
o que eu posso fazer de uma forma diferente aquilo que eu já faço bem feito. Sim, sim. Não tem ninguém tão bom que não possa melhorar, né? Com Ser melhor. E é sobre isso que ele faz. E aí começa a mexer com o comportamento das pessoas. Ele impactou por isso. As pessoas começam a fazer alguma coisa de uma forma diferente e começam a apresentar resultados diferentes também. Entendi. Por exemplo, eu como palestrante, quando eu falei que aos 17 anos me deparei com essa obra sensacional, eu já estava bem no início do curso de psicologia. E eu vi o impacto que isso teve sobre mim em relação a como agir dentro do meu primeiro estágio, né? E aí me veio também vários outros autores, Anthony Robbins, que hoje é um dos palestrantes motivacionais de maior impacto no mundo. E a gente percebe que todos eles beberam dessa fonte, né? Da Lei do Triunfo de Napoleon Hill. Eu acho interessante isso. E assim, percebo que depois eu fiz várias leituras e muitos assim, todos citam sempre a Lei do Triunfo. Isso é impressionante. Olha, você citou autores modernos, mais recentes. Aconteceu um fato interessante em que a psicologia busca, por exemplo, o Howard Gardner, Sim. que de 1979 a 83, ele desenvolveu as inteligências múltiplas. Perfeito. O que foi uma revolução na forma de comportamento. Porque enquanto se tinha uma única forma de medir o comportamento e a inteligência humana através do QI, o Gardner lançou as inteligências múltiplas, com 7 tipos de inteligência diferentes. Muito interessante. Em 83. Só tinha um detalhe. Em 1928, quando Napoleon Hill entregou essa obra, ele entregou não 7, ele entregou 17 inteligências múltiplas. E por que ninguém fala disso? Porque simplesmente ele não tinha um financiador. Gardner, que foi financiado pela Universidade de Harvard, tinha um financiador porque ele queria que fizesse uma pesquisa e foi o que ele fez. E o Napoleon Hill, a grande mérito dele, o grande impacto foi esse. Não foi financiado por ninguém e já tinha isso lá na frente. E olha que interessante, Gardner, quando ele trouxe o conceito das inteligências, e uma delas que foi a maior divulgação, que foi a inteligência emocional, ele tem um livro que também virou best-seller. Também. E olha só que interessante que você está falando. Olha a fonte que ele foi buscar, só que não citada, né? Não citam, né? Não é interessante para ele citar, né? Porque está aí já no mercado. Mas só que algumas empresas, como nós falamos há pouco, não estão dormindo e foram observar que tinha coisas acontecendo. E aí tiraram proveito disso. E aí o mundo inteiro também, o Brasil não é diferente. Chegamos lá, parece que não estávamos dormindo também deitado em berço esplêndido, não, estávamos atentos e viemos aqui para o Brasil, essa fundação hoje, que trata essa metodologia. Hoje o Brasil representa, não só em língua portuguesa aqui no Brasil, todos os países de língua portuguesa, essa metodologia é detentora aqui pelo Brasil. Sim, com uma marca, inclusive nacional. Porque nós não defendemos a marca simplesmente de um Napoleon Hill, que é importante, de a Lei do Triunfo, que é super importante, que é a fonte de tudo, mas o Mastermind, que é o primeiro capítulo desse livro. Por que você acha, assim, que tocou tanto as pessoas e revoluciona realmente comportamentos, na tua opinião? Porque dentro dos comportamentos, nós lidamos com a experimentação. Certo. E as pessoas que se sensibilizam com algo novo, fica a critério próprio de dizer, olha, gostei daquilo, quem sabe um dia vem aplicar. Mas dentro desse processo, ele é levado a praticar, a experimentar, é vivencial. Todo o processo Mastermind, todo o processo Napoleon Hill é vivencial. Qualquer parte do livro, nós estamos falando de um livro de quase 800 páginas. Isso. Em todas elas são experiências vivenciadas por pessoas. Eles precisam praticar isso, né? Exatamente. E eu acredito que, inclusive, como eu também passei pelo processo, né, lendo o livro, colocando em prática, eu acredito que dentro do método é isso que acontece. Vocês dão a teoria, vivenciam através das atividades experienciais e eles vão praticar isso na empresa, em casa, no convívio com as pessoas, né? Eu diria que ele vai até além do treinamento. Uma breve comparação, você que é palestrante, você sensibiliza as pessoas, e a hora que elas saem da sua palestra, eles ficam encantadas e fica por conta deles, fala assim, olha, eu gostei daquela ideia, eu vou aplicar, mas o risco e a decisão é de quem ouviu, de quem participou da sua palestra, o que é muito importante. Um curso já vai um pouco mais além, ele sensibiliza, ele informa, e as pessoas saem de lá com critérios, com algo mais seguros, mais consistente. O treinamento, ele sensibiliza, ele informa e ele pratica, o que é muito bom, porque
porque você vivencia também. Agora, o Mastermind, ele é um processo, porque ele sensibiliza, ele informa, ele pratica e ele se compromete. A palavra-chave está aí. Isso comprometer com o resultado. Isso é extraordinário. Eu costumo falar isso na minha palestra de comprometimento 120%. Sem comprometimento nada existe. Sem comprometimento fica só na ideia, não tem graça. Então, gente, olha só a importância do comprometimento 120%, hein? E agora vamos começar com a primeira dica show. Hoje eu quero falar para você sobre sucesso sustentável. Mas o que é sucesso sustentável? Sucesso sustentável, qual é a diferença entre ele e o sucesso comum? Sucesso comum é quando você chega aqui no topo, consegue tudo o que você quer, realiza sonhos, conquista objetivos. Mas para algumas pessoas só isso dá uma tremenda sensação de vazio. E eu não quero que você sinta vazio, eu quero que você seja empoderado, eu quero que você esteja sempre com energia acima do normal. E para que você esteja empoderado, feliz, aí é que entra a definição de sucesso sustentável, que é você chegar aqui no topo, realizações, conquistas materiais, ser bem-sucedido, mas você trazer valores, família, é você trazer alegria, aí sim, sucesso com felicidade. Essa é a definição de sucesso sustentável. São poucas as pessoas que têm sucesso sustentável. São poucas as pessoas que proporcionam sucesso sustentável. Adriana, me dá um exemplo então de uma pessoa que tem sucesso sustentável. Madre Teresa de Calcutá. Ela começou com uma causa e é aí o grande segredo. Sucesso mais felicidade. E por trás uma grande causa, a causa de cuidar dos mais pobres dos pobres, a causa de realmente fazer a diferença no mundo. Madre Teresa, simplesmente com a sua missão, com seu propósito de vida, tocou inúmeros corações. E veio muito dinheiro para ela, sem ela fazer nenhum esforço, sem ela querer empreender por dinheiro. O esforço que ela fez foi de apoiar as pessoas e ela ganhou $1 milhão. E esse dinheiro todo, que foi o Prêmio Nobel da Paz, ela colocou para a sua causa. Entendeu o que é sucesso sustentável? Crie o seu próprio sucesso sustentável, porque aí sim você vai ser bem-sucedido e vai ser muito feliz. Ô Júlio, eu gostaria de saber, tenho curiosidade sobre isso. Por que vocês utilizaram o termo Mastermind e não a Lei do Triunfo? Me explica melhor. Eu gosto dessa pergunta. Gosto porque ela me remete a uma questão estratégica até. Duas variantes. Sim. Primeiro porque a Lei do Triunfo, ela se refere ao livro. Como você disse, citou bem lá atrás, um best-seller. O livro mais vendido no mundo dos negócios, depois da Bíblia, depois dos livros, a Bíblia e o livro vermelho, né? Sabemos os 2 livros aí, e negócios é o livro mais vendido. Nós não vendemos, a metodologia Mastermind não vende o livro. Sim. Ele pratica o livro, Certo. Ele vivencia o livro. E o termo Mastermind nada mais é do que o primeiro capítulo desse livro. E ele nos remete ao propósito maior do treinamento. Se pegássemos aquele livro e torcesse assim, ia sair a palavra Mastermind. Ah, então fala sobre Mastermind, né? A gente quer ouvir. Mas quem está ali está curioso. A partir de você, da tua opinião, da tua vivência, o que é Mastermind? Olha, na tradução literal mais próxima, é líder ou mente mestra, ou mente de mestre. Sim.
E uma mente mestra, só é possível quando nós juntamos mais de uma mente. Se eu penso com você, eu penso uma coisa, você pensa outra coisa, e nós começamos a discutir acerca desse pensamento, já não é o seu pensamento nem o meu, é um terceiro pensamento, é uma mente mestra que vai reger a nós dois. Dentro de uma empresa, isso aí funciona como uma mente maior, o objetivo principal bem definido, que é o capítulo seguinte. Ou seja, para que eu tenha uma mente mestra, para que consiga atingir um propósito, um objetivo principal bem definido, eu tenho que ter pessoas que estejam dispostas a cooperar em torno desse objetivo principal bem definido. É que entra o trabalho de equipe, né, Júlio? Ninguém faz nada sozinho, né? Exatamente. Essa junção de mentes vai aí. E, aliás, foi a primeira vez que Napoleão Hill, quando entrevistou, eu chamo Napoleão Hill de o repórter de uma única pergunta. Ah, é? É, porque naquela idade dele, com 19 anos, ele foi levado a fazer aquela entrevista, ele fez uma única pergunta para o Andrew Carnegie. Qual foi? Assim, a que o senhor deve o seu triunfo? Nossa. E desencadeou tudo isso. Ele passou 60 anos depois por conta dessa única pergunta. Que brilhante, passou a vida dele. E o Napoleão Hill respondeu, porque eu consegui formar dentro das minhas organizações um mastermind. E Napoleão Hill já tinha ouvido falar de mastermind, mais voltado para a política. Lá na época da fundação da Constituição Americana, aqueles homens que lutaram pela independência dos Estados Unidos eram chamados de os masterminds. Sim. E Napoleão Hill tinha aquilo na cabeça, mas mastermind não é só da área pública? Não. Mastermind é quando as outras mentes, em harmonia, vão em direção a um objetivo bem estabelecido. Muito bacana. Isso aqui. E é isso que nós fazemos na empresa. Na verdade, as empresas todas, todas elas, né, deveriam ter, e as que têm, lutam com unhas e dentes em torno da sua missão. Ótimo. A sua missão não é o objetivo de uma empresa cumprir com a sua missão? É verdade. E, no entanto, o que nós temos dentro das empresas? Nós temos missionários ou funcionários? É. Deveríamos ter missionários, né? Sim. E é isso que o Napoleão Hill conseguiu. Falou assim, eu consegui missionários, eu consegui dentro das minhas instituições alguém que pensa como eu penso em torno do objetivo principal muito bem definido. Aí vieram as demais leis. Então, trazendo aqui para a nossa realidade brasileira, porque temos grandes executivos e grandes empresários, né, que conseguiram, montar empresas que impactaram bastante na economia brasileira. Um exemplo desse que eu admiro bastante é a Abílio Diniz. Isso. O que você me fala sobre isso? O que você acha qual foi a essência dele de conseguir? Gosto disso. Feito? Olha, quando nós trazemos o processo para a sala de treinamento, nós mostramos assim, para não ficar naquele período de 1908 a 28, quando Napoleão Hill desenvolveu e entregou a obra pronta. Sim. Falar, mas aqueles homens pensavam de maneira diferente. Você está falando de um Graham Bell, de um Thomas Edison, de um Henry Ford. Dos grandes gênios, dos grandes gênios que viviam naquela época. Mas espera aí. As habilidades, os comportamentos, as atitudes daquelas pessoas, as competências estão vivas até hoje e mais do que isso, daqui 500 anos vão estar valendo ainda. E pessoas como você citou, o Abílio Diniz, jamais faria o que fez sozinho, ou faria? Não, de forma alguma. Ele não alguma. teve que formar um mastermind em torno dos seus... Sim. Aí você cita tantos outros. O Antônio Hermílio, que coisa linda, cada vez que ele pergunta em sala, me dá um exemplo atual de um mastermind brasileiro. Sim. Aí aparece o Antônio Hermílio, aparece o Abílio Diniz, aparece o Silvio Santos, aparece quantos? Na área política também. Se você buscar mais algum político... Gente, olha, não estou defendendo causas políticas, não, nem o homem, nem o político aqui. Vamos falar do Lula, por exemplo. Ele faria o que fez sozinho? De forma alguma, né? Portanto, ele teve que criar um mastermind em torno de um pensamento e sair de uma origem humilde, como é alguém que não tinha absolutamente nada e fez uma revolução na área política aqui. Dentro da Falei do homem, fecha a política agora. Dentro da definição, foi um exemplo que você colocou que realmente fez a diferença. Mas eu quero me reportar novamente a Antônio Hermílio. Tem um fato curioso dele, né? Porque a obra dele todos nós conhecemos. Os feitos, os resultados são extraordinários. Mas tem um fato curiosíssimo que me sensibiliza. Antônio Hermílio, ele também optou por um trabalho social. Ele acreditava que ele precisava contribuir com a sociedade, fazendo algo voluntário. E o que me sensibilizou foi que dentro daquela fortuna ele poderia simplesmente ter pego um valor considerável e ter doado a alguma instituição. Não.
Além de fazer isso, porque ele também fez isso, ele foi com as próprias mãos cuidar da parte de contabilidade, a parte financeira dessa instituição. Ele dedicava horas durante a semana para isso. Então, isso realmente sensibiliza. E o que ele extrai disso? Olha que mente de mestre. Ele disse, eu só vou dormir tranquilo se de fato eu der o meu tempo e não somente o meu dinheiro, porque o meu dinheiro é o mais fácil de dar. É verdade. Né? É a contrapartida do triunfo, né? Porque ele foi beneficiado com todas aquelas competências de todas aquelas leis e depois teve que dar a contrapartida. Tem gente que não tem essa... Deu tempo, deu coração, deu energia, vida, né? deu foco, deu uma parte da vida dele para aquela instituição. Agora, verdade. Júlio, eu gostaria que você falasse um pouco do seu trabalho e nos desse considerações finais. Já, né, Helena? O assunto foi tão bom que Passa passou rápido, o tempo, né? a gente Quando nem é viu. bom, E de passa fato rápido. E olha, é muito gratificante mesmo. Há mais de 10 anos, em 2004, fizemos a primeira turma nesse formato, em que dá sustentação acadêmica para o que nós fazemos, na Universidade de Harvard, porque nós vivenciamos, o ensino vivencial, experiencial vem de lá. De lá para cá, nós já treinamos mais de 2.500 turmas, transformadas em pessoas dentro de sala, passa de 70 mil pessoas no Brasil. Muito nós estamos de norte a sul, de leste a oeste, onde você imaginar no Brasil, nós podemos ter lá. Temos hoje mais de 150 instrutores espalhados por aí. Que maravilha! Aqui no Brasil Central estamos com 10 instrutores e a nossa proposta é chegar a 30 instrutores, mas já podemos atender. Estamos com turmas em andamento, temos turmas a serem montadas para o próximo ano. Seria bom você nos dar o seu link, né? Vai ficar abaixo escrito o link para que as pessoas entrem, aquelas que tiverem interesse, possam se inscrever nas próximas turmas. Pode consultar, você pode ver em qualquer parte do Brasil, você tem o link abaixo e a hora que você entrar lá, ele já vai te conduzir para o estado, a região que você quiser e você vai ter a oportunidade de fazer um desse treinamento. Vale a pena. Não invariavelmente alguém diz assim, eu pagaria 3, 4, 10 vezes mais porque mexeu com a minha vida, aumentou e muito o meu resultado. Eu tenho certeza absoluta disso porque mexeu com a minha, impactou de uma forma poderosa. Agora, Júlio, a gente está terminando, né? Apesar de estar maravilhoso. E eu gostaria que você desse, assim, em poucos segundos, as tuas considerações finais para a gente poder fechar aí com chave de ouro. Só me resta agradecer, Adriana, a oportunidade que você me dá para falar sobre um assunto tão apaixonante quanto este. E me colocar, assim, também na fila de espera, porque eu tenho certeza que outros vão querer vir aqui falar com você esse assunto tão gostoso sobre Napoleão Hill, sobre a Lei do Triunfo, sobre Mastermind. Agradecer a você e a você que nos vê, que nos ouve e espero vê-los também dentro de sala, se não for comigo, com outros instrutores, tenho certeza. Nós que agradecemos, Júlio, foi brilhante a sua explanação, parabéns, mais sucesso e a gente se encontra em breve, eu costumo dizer, né, sempre na próxima linha de chegada. Amém. Muito grata, tá? Amém. Bom demais estar de volta e falar com você agora sobre a primeira lei desse livro sensacional, best-seller, A Lei do Triunfo. Eu sou Adriana Albuquerque, sou coach, psicóloga, palestrante e vim hoje compartilhar com você um dos maiores ensinamentos de Napoleão Hill. Ele criou simplesmente a ciência do sucesso a partir de entrevistas com homens poderosos, como eu já citei, Henry Ford, Thomas Edison, Abraham Lincoln. Pensa sobre isso. Esse homem teve o suprassumo da ciência do sucesso. E junto com Andrew Carnegie, o milionário do aço nos Estados Unidos, eles juntos construíram a ciência do sucesso a partir de depoimentos, experiências, a partir de tudo que há de melhor, de tudo que há de mais profundo, de tudo que foi aplicado na prática e resultou em resultados sensacionais. E a primeira lei
exatamente colocada por Andrew Carnegie é Mastermind. O que ele fala? Você tem que criar uma Mastermind. Mas o que é Mastermind? Mastermind é uma mente de mestre. Mastermind é a consonância, é a soma de duas ou mais mentes que estão em harmonia, perfeita harmonia, em busca de um objetivo em comum. E essas mentes, em consonância, em harmonia, elas têm um efeito multiplicado exponencialmente, um efeito que fica muito mais poderoso e contagia todas as pessoas da equipe a realizarem objetivos sensacionais, extraordinários. Mastermind é uma mente de mestre, é a mente daqueles que são fora da curva. Podemos citar vários deles, podemos citar atletas, empresários, e é disso que eu vou falar com você. Mastermind é quando uma pessoa, líder de si mesma, ela consegue se imbuir de um sonho, de uma energia superior, e ela se conecta com a inteligência infinita, que poderia também ser traduzido ao consciente coletivo de Carl Jung, o discípulo de Freud, que expandiu ainda mais sobre a ciência da psicanálise. Mastermind é exatamente quando um indivíduo junta-se a outro indivíduo. Dois deles, então, começam a divulgar um saber, um poder, uma inteligência, uma energia, sempre em prol de um propósito maior. Podemos falar, dentre essas mentes de mestre, podemos falar de Bill Gates. Você sabe, hoje, um dos homens mais poderosos do planeta, por 10 anos, o homem mais rico do mundo. O que esse homem fez? Ainda jovem, ele simplesmente vendeu uma ideia sensacional. E quando ele chegou para a IBM e disse, eu tenho um software, eu tenho um programa para vocês, a IBM falou, tudo bem, a gente compra. E ele falou, mas tem um detalhe, coloque aí na cláusula contratual. Cada programa desse que você colocar num computador, eu vou ter um percentual dele. E a IBM riu porque achava que no mundo só caberiam 4 computadores. Os computadores eram gigantes. E Bill Gates, com seu grande empreendedorismo, com a sua visão além, um mastermind, falou, tudo bem. Mas na mente dele, ele sabia que os computadores iam ganhar o mundo. E hoje, quem não tem um computador? Quem não tem um notebook? Quem não tem um smartphone que simplesmente está conectado com toda a tecnologia e faz a diferença na sua vida, nos seus resultados com essa tecnologia, antes pensada por um homem? Então é isso que eu quero que você pense. O que você pode se imbuir de poder? Para que você como líder, para que você como gestor da sua equipe, ou até líder situacional, que é aquele que se destaca da maioria, pode estar contagiando as pessoas com uma ideia, com um projeto, com um sonho, com um grande objetivo, para que eles possam ir muito mais além. Se você conseguir isso, como conseguiu Abílio Diniz, Bill Gates, como conseguiu também alguns que pensam que são heróis solitários, Ayrton Senna, Michael Jordan, você vai fazer a revolução no mundo, você vai fazer a diferença na tua carreira e você vai brilhar. Crie uma mastermind, empodere-se e aí sim você vai ver resultados extraordinários na sua vida. Estamos juntos, estou com você. Até o próximo programa, falando ainda da segunda lei do triunfo. Estou esperando você. Um grande abraço, porque nós nos encontramos em breve, cruzando a próxima linha de chegada. Uhul!